Lidar com as reprovações da vida sempre machuca, sempre é muito frustrante, sempre afeta muito nosso ego, a nossa autoestima, a nossa autopercepção, sempre nos faz questionar as nossas opiniões, as coisas que a gente pensa, nossas convicções, faz a gente questionar se as decisões que a gente tomou até esse momento realmente era o que a gente devia ter feito. E nos estudos para concurso público não é diferente, pelo contrário, muitas vezes isso machuca ainda mais, porque a gente faz um preparo muito longo, a gente abre mão de muitas coisas, a gente deixa de ir para outras direções nas nossas vidas para focar 100% no concurso público. A gente deixa de sair, a gente deixa de ver família, deixa de ver amigos, e passar por uma reprovação, uma frustração, ela machuca muito mais, porque você fez um esforço muito maior, né? Quando você não está comprometido com alguma coisa e ela não dá certo, você nem se importa. Agora, quando você abre mão de tudo, quando aquilo está na sua cabeça o tempo todo, você acorda pensando naquilo, você vai dormir pensando naquilo, machuca muito mais. E hoje, eu gostaria de te transmitir um pouco do que eu aprendi nessa jornada até as minhas aprovações em concursos públicos. 2 lições. Uma lição mais emocional, mais psicológica, para você cuidar da sua cabeça, e uma lição mais objetiva, uma técnica mesmo, uma coisa técnica para ser feita para você conseguir extrair coisas positivas das suas reprovações em provas de concursos públicos. Então, para começar, já que a introdução envolveu mais essa parte, vamos falar sobre emocional, vamos falar sobre psicológico. Aqui no canal, se você é inscrito, você vê que eu falo sobre isso o tempo todo. Falo sobre nossa saúde mental, sobre a importância de nossa cabeça estar no lugar, né? Da gente ter as ideias certas, as ideias corretas, que trazem coisas boas para nossa cabeça, uma rotina boa. Por quê? Que eu estou sempre falando sobre isso? Porque eu vivi e eu vi o quanto não ir atrás de cuidar da minha cabeça prejudicou o meu próprio rendimento nos estudos. Então não valia a pena. Não valia a pena eu ficar amassando o meu psicológico, fazendo tudo que de ruim para ele, e aquilo avacalhar o meu rendimento nos estudos, porque quando eu estudar, tava com a cabeça derretida, entendeu? Eu tava muito mal de cabeça, então o estudo não rendia. Então o que eu queria falar para você? Cara, uma forma boa, entre muitas aspas, né, mas a melhor forma que a gente pode lidar com a frustração é sempre extrair aprendizado daquilo. A gente tem que ter uma postura de humildade, de, assim, nos dar uma abertura para analisar as coisas que a gente fez e não ficarmos presos às nossas convicções de uma forma muito fanática, porque a gente, assim, é o ego do ser humano, sabe? A gente tem dificuldade para mudar de opinião, às vezes, porque a gente tem que assumir que aquela decisão que a gente tomou não era a melhor que a gente podia tomar. Só que depois de passar por uma reprovação, é muito importante que você analise, cara, o que eu fiz aqui que não foi bom, sabe? Mesmo que aquilo seja uma coisa que você tinha uma crença muito forte que daria certo, pode ser que não dê certo. Às vezes dá certo para outra pessoa, mas não dá certo para você. E nesse sentido, o autoconhecimento também é muito importante. Você tem que entender que você não é igual às outras pessoas. Que às vezes, o cara começou a estudar para concurso junto comigo, a gente começou a estudar junto. Ele faz 90 no simulado, eu faço 55, eu sou burro. Não. Às vezes o fulaninho estudou em escola particular a vida inteira, fez curso de inglês, fez aula de violino, enfim, já desenvolveu várias outras capacidades, né? E pegou muito pesado no ensino médio, fez faculdade de não sei o quê, pegou muito pesado na faculdade. E aí você se compara com alguém, ele tá estudando ao mesmo tempo que eu. Mas às vezes a pessoa tem uma vida inteira de familiaridade com estudos, de qualquer coisa. A pessoa já tem um hábito, ela tem uma percepção mais aguçada de estudo, enfim, de disciplina, né? De rotina, de várias coisas. Então não necessariamente a nossa falha, a nossa reprovação tá diretamente relacionado com a nossa capacidade. Na verdade, na maior parte das vezes não tá, sabe? Não na nossa capacidade intelectual, na nossa inteligência diretamente, mas muitas vezes na nossa capacidade de saber lidar com as coisas, ou a nossa capacidade de saber olhar para os nossos comportamentos e avaliar eles de forma objetiva. O que a gente pode melhorar? O que tá dando certo? O que não tá dando certo? Só que para você conseguir fazer isso, você tem que se blindar das armadilhas emocionais, né? Das autossabotagens emocionais. Por quê? Porque, cara, é isso que o seu cérebro vai fazer com você. Cada vez que alguma coisa não der certo, a insegurança vai explodir na sua cabeça, né? A gente sempre passa por isso. Às vezes, você, faltando um mês pra prova, você vai mal num simulado. Cara, aquilo destrói o seu psicológico. Você fala que a prova já tá aí. Se eu tivesse tirado na prova a nota que eu tinha no simulado, eu seria reprovado. Acaba com o seu psicológico. Então, na minha jornada, eu, assim, busquei vias de melhorar isso. Por exemplo, eu lia muito sobre filosofia, os clássicos, sempre buscando mensagens de resiliência, de fé, não a fé espiritual.
Não que eu não tenha, né? Mas não era isso que naquele momento me consolava. Mas a fé que, tipo assim, as coisas vão dar certo. Que se você se esforça muito pra conseguir alguma coisa, é muito provável que você de fato consiga aquela coisa, né? Tem a fé espiritual também. E aí eu também via, por exemplo, muita entrevista de aprovado. Eu ficava no YouTube o tempo todo vendo, cara, se o cara fez, eu também consigo fazer. Pô, o cara, ele também não tem um histórico de ser super estudante, mas ele correu atrás, conseguiu pegar o atraso que ele tinha e conseguiu se desenvolver o suficiente para ser aprovado numa prova de concurso. Então, eu ficava alimentando na minha cabeça que era possível. É possível, é possível, é possível. Por quê? Porque a nossa cabeça tem isso. Quem nunca viu um time perder de virada? E aí, depois que vira o jogo, tipo assim, jogo de vôlei. O primeiro time ganha o primeiro set. Depois eles ganham o segundo. Não sei quantos sets tem no vôlei. Será que eu tô falando errado? O primeiro ganha o primeiro, aí o outro time ganha o segundo set. E aí, o time que ganhou o primeiro, o psicológico dele vai pro saco. Porque fala, putz, os caras ganharam o outro. Se eles ganharem o próximo, eles viram, a gente perde. Ou então, no meio do jogo, tipo assim, jogo de futebol, os caras faziam um gol. Aí outro time faz outro. Empatou, beleza, a gente ainda consegue fazer mais um. Aí o time que fez o segundo gol, ele faz mais um. Aí fica 2-1. Cara, o time que tá com um ponto só, o psicológico dele, vixe, vai embora. Isso acontece, assim, é muito perceptível nos esportes. Isso acontece com a gente também, porque o time ali nada mais é que um conjunto de seres humanos, né? E a gente, sozinhos também somos humanos. E isso acontece muito, cara. A gente é sabotado pelo nosso psicológico. Por quê? Porque às vezes acontece alguma coisa que manda uma mensagem pro cérebro. Putz, não vai dar. E quando essa mensagem chega no seu cérebro, o seu cérebro, ele vive na lei do mínimo esforço, no modo economia de energia. Quando ele vê isso, ele fala, então nem vou fazer, vamos desgastar aqui. É um estresse psicológico, é incômodo, é chato, sabe? Você tem que abrir mão de um monte de coisa, já não vai dar, pra que eu vou fazer? E aí você perde completamente a sua capacidade de se manter fazendo aquilo que você quer fazer. Então, para evitar isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar constantemente alimentando nossa cabeça coisas que nos direcionem, né? Nos virem para o lado de que é possível. Então, além dessa questão da gente estar sempre em contato com a informação que nos mostre que é possível, você também tem que cuidar da sua autoestima. Porque a autoestima, ela tá muito conectada com, por exemplo, a gente se achar bonito ou feio, né? A gente tá feliz com quem a gente é externamente, mas também tá muito conectada à nossa capacidade, à nossa crença de capacidade. O quanto que você acredita que você é capaz de fazer alguma coisa. Então, depois de muito exercitar isso em mim, eu cheguei num ponto que eu pensava, cara, eu consigo passar essa prova, tipo assim, é possível pra mim. E foi nesse ponto que eu consegui estudar mais ainda, que eu consegui estudar mais intenso, porque eu tava estudando sabendo que era possível, já sabendo que eu conseguia, não necessariamente que eu conseguiria, mas eu sabia que, tipo assim, de forma objetiva, era possível eu fazer aquilo. E aí, se é possível, eu falei, cara, é possível? É possível. Então, você só depende de mim? Então eu vou dar 120%, então eu vou dar meus 150%. E aí, isso me colocou num ritmo de produtividade nos estudos que foi muito bom. Por quê? Porque eu consegui fazer um ajuste ali na minha cabeça para ela ficar boa e para ela me impulsionar para frente. Poderia ser o contrário, em alguns momentos foi, mas eu achei esse ponto de conseguir impulsionar para cima. E tem a questão também, cara, de óbvio, a gente dá uma isolada quando a gente tá estudando para concurso, a gente abre mão de muita coisa, mas pratica uma atividade física. Tenta não comer muito mal, sabe? O normal é que a gente piore um pouco a nossa alimentação quando a gente tá estudando para concurso, mas tenta não avacalhar completamente, tá? Tenta sair no sol, ver o sol. O sol é muito importante pro nosso psicológico, mais do que a gente imagina. Tenta ter uma rotina de sono previsível, não fica dormindo de madrugada, não fica dormindo cada dia no horário. Tenta todo dia dormir, todo dia acordar no mesmo horário. Se hidrate, cara, nosso corpo precisa de água. Às vezes você tá se sentindo mal, assim, tá com uma descrença na vida, mas não bebe água. Cada dia dorme num horário, dorme 5, 6 horas por noite, só come coisa ruim, não pratica esporte, aí, nossa, a gente fica com o humor pra baixo, aquele negócio ruim. Eu sei porque eu já fiquei vários anos da minha vida assim. A minha mudança é recente, é de tipo 2, 3 anos pra cá, que eu fiz uma mudança nesse sentido, mas eu vivi quase a vida inteira dessa forma e era horrível. Agora, melhorando os hábitos, eu melhorei todos os meus resultados em todas as áreas da minha vida. Então, essa parte vai fortalecer muito o seu psicológico para você conseguir lutar essa batalha que é se manter estudando por vários meses, às vezes anos, para o concurso dos seus sonhos. E agora, a nossa segunda dica, que vai ser um bloco muito menor, é a parte objetiva que eu tenho, a parte técnica que eu tenho para te ensinar de como você pode tirar a vantagem da sua reprovação para concursos públicos. Cara, o que você tem que fazer quando você está estudando para o edital, qualquer que seja, é ter um controle muito, muito, muito próximo e detalhado de como você está indo em cada matéria. Então, por exemplo, você está estudando a teoria de uma matéria, você faz os grifos que você acha necessário ali, beleza, normal. Quando você for fazer a lista de exercícios daquela matéria, primeiro, você vai anotar os exercícios que você errou, grifa eles. Segundo, deixa a teoria do lado, porque toda vez que você errar um exercício, na hora que você estiver corrigindo eles, para ver qual que você errou, errei um exercício do artigo 39 de Direito Penal.
vai lá no artigo de 39 e grifa ele com uma corzinha diferente, coloca um asterisco. Por quê? Porque quando você for revisar a teoria, você revisa só o que você não aprendeu. Você revisa só aquilo que você erra toda vez, você não precisa revisar tudo de novo. Ah, mas o que isso tem a ver com ser reprovado no concurso público? Porque passa a prova, né? Acaba o edital, tal, você fez a prova, não foi aprovado. Beleza. Aí você vai estudar para outra prova. Aí você olha aquilo, 40% da matéria você já estudou. E cara, dá um desânimo você pensar que você vai estudar tudo de novo do zero. É horrível, sabe? Você fala, não vou estudar. O que acontece? Você estuda nas coxas, não estuda direito, você começa a ir mal nas matérias que você já poderia ir bem. Então qual que é a minha dica? Pega as anotações que você fez e estuda a partir do que já está anotado. Tem gente que faz bastante resumo. Para essas pessoas é só estudar os resumos. Mas no seu caso, se você seguir essa dica que eu tô dando, óbvio, não é uma regra, não é uma lei, mas se você fizer do jeito que eu fiz, eu ia lá e lia os meus grifos. Eu ia lá na parte da teoria, os artigos que eu já tinha errado, que estavam grifados em vermelho, e eu revisava só eles. Então assim, esse é o 15º concurso que tem direito constitucional. Beleza, mas eu já tenho essa matéria inteira anotada, eu já tenho essa matéria inteira grifada, eu já tenho as minhas listas de exercício de constitucional todas feitas com os exercícios que eu erro grifados. O que eu vou fazer? Eu vou refazer os que eu errei, entendeu? Eu posso fazer um ou outro ali, que não tá na lista de errados, mas no geral eu vou refazer os que eu errei. Por quê? Porque aí quando você sai de uma prova, você vai para outra prova, você tem uma análise objetiva, não uma análise emocional. Eu vou muito mal no processo civil. Cara, isso não significa nada. Qual tópico você vai mal? O quanto que você vai mal em cada tópico? Qual que você vai estudar primeiro? Geralmente o que você tiver pior, né? A não ser que um precise ser estudado antes do outro por questão de lógica. Mas você tem que fazer isso, cara, porque quando você passa de uma prova para outra, você vai olhar, putz, eu tô com 59% de acerto naquela lista de exercício, então tá mal. Para esse concurso eu preciso de no mínimo 80%, porque a nota de corte é meio alta ali, 80%, 90%. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar pesado nesse tópico dessa matéria. Agora, nesse outro tópico aqui, eu acertei 92% na lista de exercício, não preciso ficar preocupado com ele. Vou revisar, mas eu faço uma revisão muito leve, uma revisão mais superficial. E eu aperto naquelas que jogaram minha nota para baixo. Porque se você tá com 80% de acerto na matéria e 59% na outra, é muito provável que o que jogou a sua nota para baixo foi aquela matéria que você tem um índice de acerto muito baixo. Então o que não te deixou ser aprovado foi aquela matéria. Aí você vai estudar todas com o mesmo peso, você vai estudar todas iguais, você vai perder muito tempo. Ou então você vai ficar estudando aquela matéria que você gosta de estudar, a matéria que você sempre vai melhor que todas, pra quê? Você vai perder tempo e você vai tirar o seu foco do que realmente tira a sua aprovação, que é as matérias que você vai mal. Então assim, a partir de agora, tenha esse controle. Qual tópico que você já estudou, quantos exercícios você acertou, de quantos você fez, que isso dá uma porcentagem, né? Você dividir o tanto que você acertou pelo tanto total, né, pelo número total dos exercícios que você fez, você tem uma porcentagem. Pode fazer isso numa folha de papel, 55/60, acertei 35 de 60. Você pode fazer isso no Excel. Coloca lá igual 35/60, dá Enter, ele vai dar a porcentagem para você. Então é um controle que você pode fazer, um controle objetivo. Eu fiz isso nas minhas provas e assim, com certeza foi um motivo que trouxe uma evolução rápida para mim. Essa segunda dica, ela é bem objetiva e é assim que ela tem que ser, porque o seu comportamento em relação a isso tem que ser um comportamento técnico, tem que ser um comportamento objetivo. Se a gente não tiver um método bem firmado, uma forma bem firmada de fazer as coisas, a gente vai estar vivendo numa constante de sermos sabotados pelo nosso psicológico. E sobre tudo isso que eu falei, eu gostaria, com muita sinceridade, que você pudesse compartilhar comigo o que você pensa sobre isso, mas não só isso. Você pudesse compartilhar com os outros concurseiros que têm os mesmos problemas que eu tive e que você tem, alguma dica, alguma manha que você saiba sobre esse tipo de coisa. Tenho certeza que vai ser muito positivo para as outras pessoas se você puder compartilhar alguma coisa útil sobre esse assunto. Se você é concurseiro e não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.